Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Silvia, eu trabalho no setor de responsabilidade social aqui da West Rock em Três Barras. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanho claro, eles hoje estão um pouquinho ondulados, mas eles são lisos. Os meus olhos são castanhos claro também, e vou contar, são quase amarelos meus olhos. E aqui atrás eu estou com o fundo da West Rock e da UOL. E hoje nós estamos, então, no quarto dia e vamos falar sobre a aceleração da diversidade e inclusão nas nossas comunidades. E eu tenho o prazer de estar com elas, Cíntia e Cristiane, que elas vão se apresentar para nós. Vamos lá, Cris? Vamos lá. Obrigada, bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Cris Ag. Eu sou a Business Partners de RH aqui na West Rock em Três Barras, Santa Catarina. Também sou uma mulher branca. Também estou com os cabelinhos cacheados hoje, embora sejam lisos, meio cor de caramelo. Também estou com o fundo da West Rock, usando óculos. E também tenho meus olhos castanhos, e é isso. Cíntia, agora é com você. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Cíntia Volguin, eu sou diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade na West Rock há 10 anos já. Sou uma mulher branca, cis, hétero, tenho também os cabelos castanhos, um pouco mais escuros do que os cabelos da Cris. Meus cabelos também não estão nem ondulados, nem lisos, com esse tempo úmido. Meus olhos são castanhos esverdeados. Eu estou com uma roupa azul e púrpura, um casaquinho púrpura, e estou usando óculos. No meu fundo também está o logotipo da West Rock e da UOL, a nossa West Rock Open Week. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo sobre a nossa experiência de acelerar a diversidade e inclusão e desenvolvimento nas nossas comunidades. Que bom, meninas. Sejam sempre bem-vindas aqui e hoje a nossa conversa vai ser muito especial. Nós vamos falar um pouco, então, sobre essa aceleração e diversidade. E nós estamos reunidas hoje aqui porque nós acreditamos que a educação aliada à diversidade e inclusão, ela é a base para que nós possamos promover o desenvolvimento sustentável nas nossas comunidades e, por consequência, na nossa empresa. Por isso, nós desenvolvemos e apoiamos diversos programas sociais que têm como objetivo impulsionar a educação e acelerar a diversidade e inclusão nas nossas comunidades. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre esse círculo virtuoso que, para as nossas comunidades e empresas, ainda é pouco explorado. Tá bom, meninas? E nós vamos, então, começar contando e falando que a West Rock, ela possui uma relação de cuidados e compromisso com suas comunidades há mais de 28 anos. Ela realiza programas diversos, programas sociais diversos, e o ano de 2021 foi realizado um programa com vagas afirmativas, que é o Programa Formare. Cíntia, você pode falar um pouco sobre essa relação com as nossas comunidades, o que levou a tomar essa decisão de oferecer essas vagas afirmativas no Programa Formare? Obrigada, Silvia. A gente gosta de pensar que nós precisamos sempre evoluir, né? Ter um olhar de melhoria contínua, reconhecendo o que a gente já fez, mas ao mesmo tempo com uma inquietude de buscar melhorar, né? Então, tu mencionasse que a West Rock está há 28 anos atuando de uma maneira muito forte em educação, notadamente lá na região de Três Barras, mas de uma maneira muito consistente. E só há poucos anos a gente despertou para esse olhar mais amplo de buscar, no nosso trabalho de responsabilidade social, trazer um recorte de diversidade e inclusão, e isso começou
neste programa, que é o programa Formare, é um programa originalmente da Fundação IOSP, então ele é todo desenhado e preparado pela Fundação IOSP, e empresas aderem, assim como a WestRock fez. Qual foi a diferença nesse programa? Quando nós determinamos que a gente gostaria de trabalhar com Pacajus, a primeira reflexão foi: quem são essas pessoas de Pacajus? Como a sociedade se apresenta, de que maneira a gente pode impactar de uma forma ainda mais positiva essa sociedade. E isso tem muita relação com um dos pilares de sustentabilidade, que é o pilar S do social, ou as pessoas têm falado muito em ESG, né? O S do ESG é o social, e no pilar social para o WestRock a gente fala em cuidar da nossa gente. Quando a gente fala em cuidar da nossa gente, é cuidar dos nossos funcionários, mas também cuidar da comunidade onde nós estamos inseridos. Isso é outra coisa que a gente aprendeu, né? Não é a comunidade do entorno, né? Ela não está no nosso entorno, nós é que estamos inseridos nas comunidades. Então, cuidar da nossa comunidade. E nesse pilar para o WestRock, a gente tem internamente segurança, a gente tem DIEP, porque a gente quer ter um quadro de funcionários diverso e que represente a sociedade. E externamente a gente tem o trabalho com a comunidade. Então, como juntar esses 3 elementos que representam o pilar social e avançar? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi analisar como é a situação da comunidade em termos de diversidade de etnia, e a gente viu que tínhamos na região 70% de pessoas negras. Aproximadamente 60% de mulheres, só que essas mulheres representavam 33% só da população local, e dos negros, que eram 72%, eu falei 70%, mas o número correto é 72% de negros na região, só 59% com empregos formais. Pensando em ajudar a corrigir essa distorção histórica, nós desenvolvemos o Formare para pessoas que fossem negras, então 100% das vagas com recorte negro, uma intenção de encontrar pessoas nesse perfil, e 70% mulheres, que é uma maneira de a gente começar a corrigir distorções históricas, entendendo que não é só a nossa iniciativa que vai fazer diferença, mas com um olhar já de correção, de entender como a gente pode ajudar a ter, via equidade, essas pessoas terem mais oportunidades mais parecidas com as oportunidades que hoje os homens brancos, héteros, conseguem no mercado de trabalho. Então, outra coisa muito legal desse início, né, desse nosso despertar, foi que a Fundação IOSP, ela já tem tradição por fazer o Formare, são dezenas de empresas que já aderiram, e essa foi a primeira turma da Fundação IOSP que teve esse recorte por diversidade. Então, a gente começou a explorar algo que para nós era muito novo, né? Então, a gente já tinha a tradição de trabalhar com a comunidade, mas não pensava na comunidade desta maneira, de olhar a comunidade, ver as distorções, então ajudar a transformar essa realidade de uma maneira diferente e intencional. E aí começa aí a primeira inspiração, que depois a gente vai falar muito com a Cris, que foi o fim desse programa, a Formare. A gente tinha 20 alunos, infelizmente, ao longo do curso, perdemos um aluno por vítima de um assassinato, que não é aqui o tema, mas já falando um pouquinho, tem a ver com as diversidades também. E desses 19 alunos formados, então 11 foram contratados com a WestRock. Aí a gente também, temos aqui algo interessante, né? De abrir as portas, de primeiro, formar essas pessoas com este viés, e depois
tanto quanto possível, oferecer oportunidades para essas pessoas, para vagas que já estejam abertas. Então, ali foi, para nós, foi um marco de um pensamento diferente, uma inquietude que nos fez procurar primeiro corrigir distorções da sociedade local com o recorte de Pacajus, né? Não o recorte Brasil, mas lá daquela região, o que estava acontecendo com empregos de mulheres e negros nessa região e qual seria a nossa colaboração inicial para essa transformação. Então, foi muito gratificante e espero que o primeiro de muitos. Ai, que legal. E aproveitando, Cíntia, também já para a Cris, como que o RH, Cris, ele enxerga esse desenvolvimento de talentos diversos para o mercado de trabalho e também para a nossa empresa, e por esses meios, pelos nossos programas de capacitação profissional? Bom, é uma super parceria, né? Eu estou aqui há 8 meses e a gente se aproximou muito do RH, Business Partner, com a área social. Quando eu cheguei, já tinha a iniciativa de um outro programa, que acho que a Cíntia vai falar depois, né, do Desenvolve, que é um programa de capacitação de alguns temas que são importantes para o West Rock, mas também para a região, né? E a gente somando um pouco esses esforços. Então, capacitação, acho que para todos nós, seja indústria, seja operação florestal, é uma frente muito importante, né? Então, oferecer essa capacitação para a comunidade, para que a gente também possa somar esse talento às nossas demandas, sem sombra de dúvida, fundamental para a gente, porque capacitação acaba sendo uma ponta ali que às vezes falta para a gente ter mais pessoas inseridas no mercado de trabalho. E quando vem essa soma da diversidade, nós estamos capacitando profissionais ou pessoas da comunidade que tenham essas diversidades, né, que a gente precisa realmente incluí-las nesse trabalho. A gente soma dois fatores que são muito potentes, né, a capacitação técnica, dentro desse rol de oportunidades que a gente tem, e os profissionais das várias diversidades, e a gente traz e evidência essas pessoas para as nossas operações, né? Então, esses dois esforços estão convergindo muito, potencializando, e acaba sendo bom para ambos os lados, né? As pessoas têm essa oportunidade, nós temos a demanda para proporcionar. Então, tem sido uma super experiência. Acho que a Cíntia vai falar um pouquinho do programa Desenvolve aqui, né, em Santa Catarina, e a gente já está colhendo frutos, mas eu falo lá na frente um pouquinho desses frutos aí, que tem muito essa conexão com o que aconteceu no Formar, e essa super experiência de Pacajus. Embora não seja o programa Formar, é uma outra frente, eu acho que isso também é um ponto de aprendizagem, não é uma solução só que nós vamos conseguir oportunizar essa capacitação e, consequentemente, mercado de trabalho para essas pessoas, mas são várias ações, então a gente já está construindo uma terceira ação, mas a gente fala já já. Acho que é isso. Já dá vontade de sair falando tudo, né, Cris? Eu já estou fazendo conexões aqui, porque é tudo muito rico, é difícil ficar ali só na resposta da pergunta da Silvia. Sim, mas a gente já chega lá. A gente já quer ir para a próxima. Até porque nós estamos muito, muito felizes, né, Cris, com esses resultados. Sim. Você até comentou da nossa parceria, né, dessa responsabilidade que nós estamos junto com o RH, assim, então, a cada dia é uma novidade que nos causa bastante satisfação, né? E agora vamos aproveitar, então, esse momento que nós queremos, né, também falar sobre o programa Desenvolve, que ele oferece, né, Cíntia, uma capacitação profissional no segmento florestal, papel e papelão, em parceria com o Senai, né, o Senai é nosso parceiro, e
Você pode contar, né, agora para nós um pouco sobre esse desafio de implementar essa iniciativa e o que ela representa para a West Rock. Uhum. Eu quero dar um passinho atrás aqui e trazer luz para dois pontos muito importantes para a gente ter chegado neste momento que nós estamos hoje, depois do Formar e com o Desenvolve. O primeiro é o quanto a liderança apoiou, né, e o quanto a liderança foi decisiva para que a gente fizesse acontecer e fizesse diferente. Então, apoiando e vendo o valor tanto para a sociedade quanto para o West Rock. Então, o papel da liderança é imprescindível, da alta liderança, para que toda essa transformação aconteça, não só como aquele que aceita, mas como aquele que apoia e fomenta. Então, é um diferencial grande. E outro ponto que é extremamente importante para a gente ter chegado até aqui, que eu quero falar um pouquinho antes de chegar no Desenvolve, que é também o poder das metas, né? O quanto a gente se desafiar e colocar metas de desenvolvimento e que estão relacionados com sustentabilidade também nos move, também nos desafia. Então, nós tínhamos temos uma meta de treinar 5.000 alunos com qualificação profissional até 2030. Então, essa é uma meta que nos faz buscar alternativas, porque não é um número pequeno, né? É desafiador. Então, de que maneira a gente consegue atrair essas pessoas? De que maneira a gente torna relevante para o negócio também, para que seja sustentável, né? Que não seja uma ação que a empresa faz uma vez e depois não continua. Ela precisa ter esse viés de ganha-ganha. E aí, então, a gente tem, dentro do pilar social, a gente tem essa meta de treinar esses 5.000 alunos, mas de nada adianta se a gente não continuar fomentando alunos da rede fundamental de ensino a ter uma visão mais ampla, né? Então, nós tínhamos uma meta de capacitar professores anualmente para impactar 20.000 alunos anualmente, com um viés muito de educação ambiental e também todo o aspecto pedagógico. Então, recentemente nós pensamos, dá para fazer diferente? Dá para colocar nessa capacitação também um olhar de diversidade para que essas crianças também sejam jovens adultos no futuro que já sejam mais conscientes e já tragam a diversidade e a necessidade de inclusão de uma maneira mais genuína. Nós todos, a nossa geração, nós três aqui, nós aprendemos no meio do caminho. Nós temos um potencial grande com essa nova geração, que é de eles já despertarem para esse olhar, se não veio da família e da sociedade, por meio deste programa que impacta 20.000 crianças anualmente. E outra coisa que nós fizemos e que tem a ver com o Desenvolve, que é definir que 100% dos projetos proprietários da West Rock não são aqueles que a gente apoia, mas aqueles que nós lideramos, que são nossos, né? Nossos projetos em parceria com outras partes, que 100% desses projetos tenham esse recorte de diversidade baseado na diversidade da região. E aí eu já começo a aterrissar aqui no Desenvolve, né? Se eu tenho que qualificar 5.000 pessoas das comunidades para cursos até 2030, para cursos para formações profissionais, e do outro lado eu também tenho uma meta que 100% seja de diversidade, vamos cruzar e vamos encontrar um ponto onde a gente consiga fazer essa transformação. E vocês percebem que todos esses que eu estou falando, o Formare, o Desenvolve, que eu já vou explicar um pouquinho do que é, né? Mas é dessa qualificação profissional,
O projeto o programa Juntos pela Educação, que é de ajudar aí na formação desses jovens da rede pública, todos esses levam como base o potencial transformador da educação. A educação é a base de tudo, é onde a gente consegue realmente transformar, a gente começa a despertar o olhar das pessoas para ter um repertório mais amplo, seja de vida, seja em diversidade e inclusão, por meio da educação que a gente faz correções de injustiças históricas, culturais, e que também a WestRock se propõe a ajudar na transformação, principalmente de jovens em situação de vulnerabilidade. Então, com todo esse cenário, nós pensamos o seguinte, bom, nós somos uma empresa líder no nosso segmento de papel, embalagens de papelão e florestal, né? No negócio integrado, florestal, papel e papelão. Especialmente lá em Três Barras, nossa indústria tem uma relevância extremamente grande. Por outro lado, a gente enfrenta, às vezes, uma dificuldade de encontrar pessoas que estejam já com um conhecimento sobre a indústria local e um caminho a desenvolver a sociedade, claro, né? Olhando as estatísticas de IBGE, a gente vê que tem um caminho a desenvolver a sociedade local. Então, nasceu o Desenvolve com essa super aspiração de ser reconhecida como aquela empresa que ajuda no desenvolvimento regional e transforma essa região num polo promissor e referência para o desenvolvimento de pessoas para atuarem nas indústrias, tanto florestal quanto de papel. E aí, no do papel, eu incluo celulose, né? Então, se nós queremos ser percebidas como essa empresa que ajuda aí no desenvolvimento social e que é um polo promissor para as pessoas no nosso segmento, o que a gente precisa, né? Então, já com o olhar de diversidade, digo para vocês com tranquilidade que nós tínhamos uma barreira muito grande, cultural, interna, que nos dizia que na região de Três Barras, o percentual de pessoas negras era muito baixo. Ai, aqui não temos negros, é diferente. E com aqueles vieses, são vieses mesmo, né? Aqui só tem polaco, alemão e italiano, a colonização foi assim, não temos negros. E, de uma certa maneira, isso também nos paralisava. Se não tem, é por isso que eu não consigo encontrar. Isso é por isso que eu não consigo encontrar, é por isso que a minha unidade não é tão diversa quanto a etnias. Essa era um grande tabu. O outro era, mulher não gosta de trabalhar na indústria. Mulher não gosta, nem lá no florestal, que a máquina não gosta, prefere ficar em casa, tem a situação das crianças. Então, essa era uma outra contraforça que ilustra muito o quanto os vieses inconscientes eles impactam as nossas ações. Então, como quebrar esses vieses, né? Eles existem em todos nós. Então, pensamos, bom, contra fatos não há argumentos, contra fatos e dados. Então, o primeiro passo para a gente entender se todas essas premissas e essas certezas, entre muitas aspas, eram a realidade, eram verdadeiras, né? As pessoas realmente acreditavam, não era por má fé. Nós fizemos uma grande pesquisa, foi até no início da pandemia, a gente demorou um pouco para conseguir rodar a pesquisa, porque foi pesquisa batendo porta a porta, e fizemos um super levantamento em profundidade, e onde a gente conseguiu cruzar quantitativo e qualitativo, e, surpresa, mas não tanto, essa pesquisa mostrou que na população
da região lá de Três Barras, a gente tinha 48% de pessoas negras. E temos 62% de mulheres que, dessas 62%, mais de metade quer trabalhar, mas não se via inserido nesse mercado. Então, percebam como a gente estava, de alguma maneira, num círculo vicioso. A gente não via essas pessoas não se sentiam inseridas, e assim a vida ia. Essa pesquisa, vejam aí o poder da gente lançar a mão de ferramentas mesmo, de embasamento para a gente traçar os nossos planos. Essa pesquisa foi surpreendente para muitos dos nossos líderes, de dizer, eu tinha certeza que não era isso, eu tinha certeza que a pesquisa validaria as minhas premissas. Aonde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? E ali começou um trabalho lindo, olha, chego a ficar arrepiada. E aí, de novo, não é que a liderança era contra, a liderança era a favor, mas ela tinha suas crenças, ela tinha seus vieses retroalimentados pela sociedade onde a gente está inserido. E a partir daquele momento, a gente abriu os olhos e pensou, tá bom, como a gente vai chegar até essas pessoas? Como a gente vai dar oportunidade para que se abram portas e a gente começa a corrigir tudo isso, né? Porque se a gente batia uma foto de como era o nosso quadro de diversidade naquele momento, era completamente diferente do que a gente estava encontrando na sociedade. E então surgiu o Desenvolve, e não à toa o nome é Desenvolve, com o E maiúsculo no meio, né? Porque era envolver diferentes partes. A WestRock sozinha não vai conseguir transformar, né? Ela precisa de parceiros para fazer isso acontecer, ela precisa de outras empresas para fazer isso acontecer e transformar. Então, a primeira edição do Desenvolve nasceu com esse grande viés, e daí, esse para mim aí, Cris, a gente vai bater muita bola aqui de conversa, porque é um círculo virtuoso que começou lá com o que eu falei do Formare, mas que chegou aqui de uma maneira mais robusta no Desenvolve, que é juntar todas as áreas internas da empresa, já com esse olhar, já com esse despertar, com menos vieses. A gente sempre vai ter vieses, todos nós sempre vamos ter vieses, então com menos vieses. E aí o que a gente pensou? Bom, se de um lado a gente tem um negócio que está dizendo assim, eu vou precisar de pessoas para esta e essa função. Do outro lado, a gente tem o RH local, business partner, como a Cris colocou, com dificuldade de encontrar essas pessoas ali. A gente tem diversidade e inclusão que tem metas claras, né? Eu acho que hoje à tarde, depois nesse bate-papo, o Zé vai falar um pouquinho de governança de GEP, é um pouco isso, a gente tem um percentual que a gente precisa evoluir em cada uma das diversidades. Atração de talentos com dificuldade de tudo isso. Então, junta tudo isso com uma área que olha para a sociedade para apoiar o desenvolvimento da sociedade, que é de responsabilidade social. Aí nasceu o Desenvolve, que são, então, 5 áreas internas envolvidas, cada um no seu expertise, para fazer a diferença e ser um super círculo virtuoso, né? Então, ganha o negócio, porque aquela posição que foi mapeada, e de uma maneira bem intencional mesmo, preciso destas posições aqui, no próximo ano eu vou precisar dessas aqui, essas que eu tenho mais dificuldade. O RH local, o time da Cris, liderado pela Cris, o que eu preciso para essas posições, né? O negócio dizendo, eu vou precisar essas posições. O RH diz, bom, quais são as qualificações, o que essas pessoas precisam, né, para atuar nessas posições? E daí a gente vai para o mercado e procura parceiros como o Senai, que tem cursos já pré-formatados, mas que não tem um ajuste perfeito, então vamos ajustar com eles, junto com a área de negócio. E
vamos ajudar, então vamos para a comunidade, e daí um novo recorte, vamos para a comunidade com esse olhar, né? Então a gente fez o primeiro Desenvolve com 50% de vagas para mulheres e 40% de vagas para negros, e pessoas com deficiência, LGBTQIA+, também, e com um recorte para vulnerabilidade. Como que a gente faz esse recorte? A gente faz esse recorte com renda per capita, né? Então, a gente não via essas pessoas, porque essas pessoas estavam, de certa maneira, fora da nossa alçada de vista. Por quê? Porque são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, fizemos esse recorte, não só com diversidade, mas também com uma renda per capita que fosse de meio salário mínimo por pessoa da família. Com isso, a gente iniciou a nossa primeira turma do Desenvolve, em parceria com o SESC e Senai, com o apoio da Fiesc, que foi sensacional também. Então, vejam quantas pessoas estiveram envolvidas para que a gente iniciasse essa jornada, né? E de um círculo virtuoso, a gente cada vez aprendendo mais como cada área pode contribuir mais e melhor. Então, é um orgulho muito grande, foram 100 vagas, algumas, e para vários cursos, né? Algumas turmas já encerraram, outras estão em fase de encerramento, mas as mulheres vindo em peso, né? Porque elas diziam, ué, eu nem achava que era para mim essa vaga. Nunca pensei que essa vaga era para mim. Porque a maneira como a gente também se comunicava com o mercado, a gente não falava que a vaga era para elas, né? A gente dizia operador florestal, botava uma foto de um homem. A mulher não se sentia nem elegível a isso, né? Então, lá atrás. Então, agora a gente também, a maneira como a gente comunica as nossas vagas, então são tantas coisinhas que juntas elas se tornam muito poderosas na transformação. Esse é o Desenvolve. Legal, e daí, assim como a Cíntia falou, nós já estamos, né, Cris, com pessoas formadas. Algumas ainda estão terminando, né, e outras já estão aqui prontas para o mercado. E como que o RH vê, Cris? Qual é a estratégia que o RH está tendo para a absorção dessas pessoas, então, do programa Desenvolve? Eu queria só voltar também um pouquinho aqui, que acho que a fala da Cíntia de nossas aprendizagens, né? Quando desenvolve a primeira versão, que era a qualificação de alguns cursos técnicos, né? E que a gente elegeu, eu acho que uma das grandes aprendizagens para a gente foi estar sempre se conectando com as várias partes envolvidas, né? Então, tem o grupo da responsabilidade social, puxando as ações, conectando, né? E a gente sentia o RH um pouco aguardando a próxima etapa. Então, assim, tipo, vou pegar o bastão depois. E a gente viu que isso não funciona, não estava funcionando, porque a gente tinha que entrar um pouquinho assim, sabe? Entrar, não era esperar a próxima, é como eu já consigo me envolver na anterior, tanto nós como a RH, quanto a liderança, né? A liderança estava esperando lá o profissional formado para a gente, não, como que a gente dá evidência enquanto ele está se formando, enquanto ele está se inscrevendo, né? E a gente começou a misturar um pouco essas fases, não eram fases tão estanques, né? Aqui essa parte, aqui, né? Vamos juntar tudo isso e vamos fazendo junto, como a Cíntia falou, já envolvendo, né, que também tem a proposta do envolve as partes. Então, isso para a gente foi muito importante e fez com que a gente se apropriasse todo mundo, lideranças que vão ter as oportunidades, o RH local e a área social, todo mundo tivesse muito envolvido durante todo o processo, né? Então, acho que também o RH local tem esse papel de conectar essas partes, né? Mostrar, olha, fizemos seleção, olha, tem tantos candidatos, olha, a gente escolheu esse grupo aqui, né? Eles estão começando, vão se formar, e a gente contando essa história enquanto a história está acontecendo, na hora que ela termina ali, né?
Então, essa para mim foi uma aprendizagem que parece simples, mas fez muita diferença para nós em estarmos conectados com esse propósito e fazendo esse propósito acontecer. Ô, E aí, Cris, antes de algumas começar turmas... a responder, desculpa. Imagina! Delayzinho entre nós, né? Esse é um ponto muito importante. Né? A situação é de todos, né? Tanto da empresa, todos nós queremos a mesma coisa, que a empresa prospere, que a gente tenha um ambiente inclusivo e que tenha sempre sucesso, né? No final das contas, todo mundo quer a mesma coisa dentro da empresa. E as distorções, elas também são da sociedade. Então, essa coisa do protagonismo, né? De não é problema do outro, é de todo mundo, e a solução vem de todo mundo. Então, esse protagonismo, essa cocriação, essa abertura para ouvir o outro também, né? Porque não é só, a Cris falou, o RH estava meio longe. Por outro lado, a área de responsabilidade social talvez não tivesse tão considerando o RH como parte da cocriação. A gente foi evoluindo nessa jornada, né? E eu vejo como esse é um dos pontos chaves de sucesso desse círculo virtuoso, porque também o negócio precisa se envolver para depois a gente não fazer toda essa movimentação e essa pessoa não tem um XPTO que é importante para essa vaga ou essa formação. Então, os líderes também, os líderes que colaboraram com o desenvolvimento da grade técnica, inicialmente também estavam assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Isso é coisa de RH. Qual é a minha parte disso? Né? Qual é a minha parte? E vejam, não era por má fé, nem por resistência, é por não entender. Então, volto lá para a minha primeira fala, o abrir o repertório, é pensar diferente, é instigar esse pensamento que desafia o status quo. Tá muito bom? Tá. Dá para fazer melhor? Acho que dá. Então, Cris, foi muito pontual e importante essa tua visão e colocação, porque ela é a chave do sucesso, realmente, para que a gente esteja agora já no segundo ciclo. Isso mesmo, eu também vejo assim, Cíntia. E aí começaram assim, aí acho que outra parte é a gente envolver o time, né? Nós temos um comportamento aqui que a gente preza muito, que é entender os porquês, é comunicar os porquês, e aí eu busquei fazer muito isso com o meu time local, que é um time maior, para que as pessoas pudessem entender por que nós estávamos nisso, quais eram os propósitos, quem eram essas pessoas, e porque fariam acontecer lá na ponta com as vagas, né? E isso veio muito forte, né? As meninas do meu time, né? Se envolveram muito com esse propósito e começaram a fazer ações proativas de oferecer esse painel de talentos que a gente já foram se formando, né? E dizer, ó, tem muitos talentos, vamos fazer painéis de apresentação, vamos trazer essas pessoas para que os gestores possam conhecer e buscando se antecipar. Nós vamos ter vagas temporárias aqui também, por que não trazer do Desenvolve? Já é um treinamento para essas pessoas, né? E esse sentimento de querer delas, é muito forte, muito genuíno, né? Muitos vindo do comércio, então ainda com menos conexão com a área florestal e a indústria, que o curso proporcionou muito, alguns vindo de agriculturas locais, trabalhos informais em agriculturas locais, né? Então, quando eles veem esse mundo de possibilidades, né, de uma carreira profissional, é admirável, né? A gente fica super emocionado quanto se empoderam, eu posso, eu consigo, e tem aqui, está à minha disposição. Então, nós tivemos agora 2 vagas efetivas que nós trouxemos do Desenvolve, e já estamos com 5 temporárias, então, estamos totalizando 7 aprovações aqui, né? Que são pessoas
são profissionais que estão trabalhando como temporários dentro das nossas operações e que a gente sabe que é inclusão no mercado de trabalho, se é para trabalhar na WestRock, se é para trabalhar no terceiro, se é para trabalhar como temporário, o importante é o trabalho, sem contar que a gente também está observando, né, e a gente sabe, todo mundo vive isso, que muitos temporários são efetivados nas suas unidades, né, porque é uma oportunidade também de conhecer. Então, é muito gratificante a gente ver esse resultado. E, somado a isso, também, como a gente vê esse papel do RH, quanto eu também alimento a cadeia, né, o círculo virtuoso que a Cíntia falou, quer dizer, ok, isso nos atendeu, mas a gente tem uma outra demanda muito forte, que são as vagas que a gente contrata, não com a formação do ensino médio, e aí esse curso de qualificação, ele é importante para uma parte, mas temos vagas que nós exigimos o curso técnico de entrada. Então, como que a gente poderia juntar forças para oferecer para a comunidade uma nova versão do Desenvolve, com cursos técnicos? E quais cursos técnicos? Os cursos técnicos onde a gente tem mais demanda de oportunidade, não só na WestRock, mas também na região, que é o papel celulose e o técnico de mecânica. Eu imagino que muitos que estão nos ouvindo da indústria vai dizer, ok, mecânico realmente é uma posição bastante demandante, muito específica, né? Então, a gente entra numa outra etapa, que é fazer o nosso Desenvolve, cursos técnicos em parceria com o Senai, que tem a ver com os nossos números, a Cíntia falou muito, né? Olhando os indicadores, onde a gente tem maior possibilidade de crescimento ou de troca, seja por aposentadoria, seja por uma rotatividade dos nossos números, né? Então, agora a gente entra com uma segunda onda. Então, muito dinâmico essa conversa e buscando customizar essa solução e, com certeza, com as pessoas sendo efetivadas nessas vagas, isso também gera maior engajamento, maior pessoas querendo se candidatar nas próximas vagas que a gente tiver, credibilidade, porque a gente quer fazer realmente para ser efetivo e para fechar o ciclo, né? Então, a gente está muito empenhado nisso, e temos outras possibilidades aí em breve, né, para a gente, nós estamos, esses talentos que vieram compor o nosso time, seja de temporário ou efetivo, vieram das duas formações agora que terminaram, que é de máquinas florestais e do tratamento de água de efluentes para a fábrica, né? Então, e temos novos aí, terminando aí para janeiro, vamos ter outras oportunidades. Acho que é um pouco disso, Silvia. Então, dá muito orgulho de ver esse movimento fechando, né, o ciclo. Verdade, Cris. Antes da próxima pergunta, Sil, eu queria trazer um outro ponto importante que a gente notou no primeiro ciclo do Desenvolve. A gente teve várias movimentações interessantes. Uma movimentação foi da imprensa local, dos rádios, o quanto eles viram valor e nos ajudaram nessa divulgação, porque, afinal de contas, a gente precisava chegar em todos os cantos, né, nos 4 cantos da região, para identificar aquelas pessoas que não sentiam que aquelas posições eram para elas. Eu não sei se ficou claro para todo mundo. O Desenvolve são vagas gratuitas de formação, né, que a gente oferece para as pessoas, para que elas se formem e que elas fiquem preparadas para quando abrirem posições em qualquer indústria, né? Então, o Desenvolve é isso, é desenvolver a sociedade em posições importantes onde as pessoas encontrem mais possibilidades de se colocarem no mercado. E ali na região de Três Barras, para quem não conhece, tem várias indústrias relacionadas com o nosso setor. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é que a gente teve uma adesão muito grande de pessoas que se inscreveram para fazer o curso. E o sentimento foi dúbio. Foi um sentimento de, ai, que maravilha,
temos muitas pessoas interessadas nas nossas vagas, porém, meu Deus, que demanda represada. Quantas pessoas? E quando a gente foi falar com as pessoas, especialmente no rádio, que nos permite isso, né, que não é um material impresso, ou mesmo em algumas coletivas que a gente fez, a gente dizia, você que acha que essa vaga não é para você, se inscreva, porque a gente queria chegar nessas pessoas mesmo que já se sentiam sem esperanças. E aí veio aquele peso, nós despertamos essa esperança nessas pessoas, mas nós não temos espaço para todas elas nesse ciclo. O que a gente faz? Então, para aquelas pessoas que não foram selecionadas, porque inevitavelmente a gente tem que fazer aí um filtro, nós oferecemos outros cursos para que elas continuassem ativas, não eram os mesmos cursos, eram cursos de duração mais curta, diferentes cursos, mas que as pessoas fossem encontrando outras possibilidades de melhorar o seu repertório, de aumentar as chances de conseguir se colocar no mercado de trabalho, de não perderem as esperanças, de continuarem dentro dessa nossa rede aí, para que quando abrirem mais vagas, elas, quem sabe, se candidatem e então passem, que não percam as esperanças, né? A gente sozinho não consegue fazer tudo. Pedimos muita colaboração de outras empresas. Esse talvez seja o próximo salto grande do Desenvolve, no próximo ciclo, né? Não esse aqui, o segundo que já está sendo implementado, mas que é de conseguir despertar esse mesmo sentimento que a gente tem em outras indústrias locais, para que eles se juntem a gente, para que a gente consiga formar mais pessoas. E isso, então, impacte mais pessoas da comunidade também. Então, eu queria trazer esse recorte, porque, realmente, quando a gente começa a mexer com as pessoas, com esperança, a gente tem que também mostrar o caminho, né? Que eu acreditei, não passei, então para mim tudo está perdido. Não. Vamos trazer aí cursos nesse meio tempo também gratuitos para ajudar a encontrar outras possibilidades, e as vagas sempre vão continuar abertas para essas pessoas. E até pegando agora a fala da Cris sobre a nossa segunda onda, né, Cris, que nós estamos gerando nesse momento, né, ela está sendo gerada e nos causa muita satisfação, que são, então, os cursos técnicos dentro do nosso programa Desenvolve. Então, nós estamos oferecendo, nesse momento, 2 cursos com duração de 2 anos, que é mecânica e celulose e papel. E aí eu gostaria a Cris até falou algumas coisas, mas que a Cíntia pudesse nos contar um pouco mais assim sobre essa decisão, Cíntia, de oferecer para a comunidade, funcionários e funcionárias, um curso dessa, né, técnico com essa duração de 2 anos. Obrigada. De novo, evolução, né? Várias coisas aqui em evolução. Primeiro, essa etapa pensa em realmente desenvolver técnicos, né? Então, são cargas horárias bastante robustas, né? A gente tem um curso 1.300 horas, outro curso de 1.200 horas, em parceria com o Senai também, e a gente tinha alguns questionamentos e também aí uma constatação interna de que, por que não os funcionários? Se eu tenho alguns funcionários que se beneficiariam desses cursos, por que excluí-los? A gente tem aprendido tanto em diversidade e inclusão, né? Excluir não é o caminho, é incluir, né? Então, vieram esses 2 diferenciais comparados com o anterior para esse novo ciclo, que é de ser um curso profissionalizante de longo prazo, né, 2 anos. Então, a pessoa precisa ter um ensino médio, porque é um curso profissionalizante, então o Senai demanda isso.
E também abrimos, são 70 vagas para esses 2 cursos, 30 delas são para funcionários, e as outras 40, então vejam que ainda tem um recorte de desenvolvimento da sociedade local, da comunidade local, 40 para a comunidade, de novo com um viés de sustentabilidade, de diversidade, 50% mulheres, outros 50% das outras diversidades, né? Então a gente inclui negros, pessoas com deficiência e pessoas da comunidade LGBTQIA+. Esse é outro tabu que a gente viu grande na pesquisa, que as pessoas também não se sentiam elegíveis, né? Não é aptas, é elegíveis. Eu posso, pode, deve, as portas estão abertas, né? As inscrições estão abertas nesse momento para esse ciclo, e ficam abertas até o dia 22 de dezembro agora, e aí eu vou trazer um número que vocês não sabem ainda, que é o quanto a gente já tem de adesão nessas vagas, que tem um pouco do que eu falei do primeiro ciclo, né? A gente abriu as inscrições ontem, e para essas 70 vagas, hoje de manhã, recorte de hoje de manhã, se não me engano, 8h30 da manhã, 110 pessoas a gente já tem. Uau! Né? Então, estamos muito felizes de encontrar essas pessoas, de possibilitar para elas a esperança de um futuro diferente, né? De novo, para a comunidade, a gente tem um recorte de vulnerabilidade social também, que é bastante importante, e são pessoas da região, então, de São Mateus, Canoinhas e Três Barras, que são aquelas que vão poder participar do curso, né? Porque o curso é no Senai de Canoinhas, a parte teórica, então também não dá para, eu sou de Blumenau, não dá porque o curso ainda tem uma carga presencial grande, mas assim a gente vai dando um passo importante para aquela visão que eu falei para vocês de ser o polo promissor, né? A gente está formando essas pessoas. O curso, novamente, vou reforçar, é gratuito, é uma formação técnica gratuita e importante para essas pessoas, para depois elas encontrarem oportunidades onde for. Se não houver essa oportunidade na West Rock, ela está formada para encontrar outras possibilidades de trabalho, né? Reforço aqui, essas 70 vagas, a gente não vai ter 70 vagas abertas quando terminar essa formação, né? Mas mesmo assim a gente investe, porque a gente acredita que é a coisa certa a fazer. Então estamos bastante aí empolgados com a adesão da comunidade local para essas vagas. Vamos começar de novo. Outra coisa que a gente aprendeu muito é como a gente vai fazer a seleção. Então, o time do Senai está ajudando muito nessa seleção, como trabalhar com RH depois, para que o RH também nos ajude qual é o perfil, né, que mais se encaixa, e que essas pessoas também se encontrem, né? Porque essa é uma outra preocupação. Eu vou... e depois chega no início do curso, não era bem isso, ou eu não consigo por qualquer motivo que seja. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem, para que o maior número de pessoas que se inscreveu se forme. No melhor dos mundos, 100% dos inscritos encerrem essa formação. Eu acho que só para aproveitar um pouquinho antes da sua pergunta, assim, e agora a gente já está pensando aqui, né? Se a gente não pode fazer uma ação interna, porque o curso demora 2 anos para eles estarem com o diploma do técnico, que temos algumas vagas com essa exigência de entrada, né? Mas o que a gente pode fazer, né, nesse período? Então, aqui eu tenho internamente algumas discussões já com os gestores da área de operação, de celulose e papel, e os gestores de manutenção, pensando em algumas ideias que a gente poderia não perder essa conexão e talvez até inserir antecipadamente alguma prática ou alguma ação antes dos 2 anos de formação, onde eles estariam, ou elas estariam habilitadas a entrar em alguma vaga, porque isso também pode ser importante, né, para que a gente possa
antecipar essa absorção de talento, já pensando que em breve essas pessoas estariam com os seus diplomas de técnico. Então, temos uma lição de casa agora para fazer. Então, não é porque começamos, né, vamos começar o curso, daqui 2 anos ele se forma, a gente pensa o que vai fazer. Não, a gente pode pensar em ações. Por isso que é uma construção, acho que você falou muito isso, né, Cíntia? Uma construção contínua, né? A gente não tem o produto prontinho e formado lá na frente, a gente consolida uma etapa, coloca lá, e agora a gente vai consolidando a outra e pensando juntos, né? E essa acho que é o grande processo rico dessas soluções, porque não tem uma solução única, nem tão simples às vezes, mas que a gente se colocar toda hora na pauta, né, das nossas reuniões com liderança, a liderança traz inputs para a gente, importante é manter vivo enquanto está acontecendo, né, porque senão a gente, fizemos aqui, agora está acontecendo lá, o Senai é o parceiro, está dando conta lá, né, então como a gente mantém essa conexão viva e esse pensamento e esse tema sempre na mesa, aqui dos negócios. Eu tive aqui uma cola, né? Eu mandei aqui rapidinho no WhatsApp, né? Quantas pessoas mesmo no primeiro ciclo, que eu falei que eram muitas, né? Mas eu não queria chutar o número aqui. Foram 497 para 100 vagas. Então, olhem, a gente, entre aspas, frustrou um contingente maior do que aqueles que a gente conseguiu fazer os olhos brilharem, né? Então, vejam a responsabilidade que a gente tem com essas pessoas que não foram selecionadas, né? Essas 397 pessoas que não foram selecionadas, e aí é cuidar dessa gente, né? Como eu falei lá, o nosso pilar de cuidar das nossas pessoas, desperta esse olhar de não são só esses que, que maravilha, passou, aí é fácil, né? Mas para aquele que não passou, isso vem muito também de um processo que o time de Talent Acquisition também, olha, o quanto a gente vai desenvolvendo, né? Desenvolveu no último ano, que é para processos seletivos em geral. Agora não estou mais falando de comunidade. A gente também, é um funil, né, gente? Muita gente se candidata, um passa, né? Para uma vaga, um passa. E os que não passaram, né? A frustração, por que será que eu não passei? Né? Então, ter essa conversa veio de uma inspiração do nosso time de Talent Acquisition, o José Roberto, que também é de app, trouxe esse olhar humano, né? São pessoas, e uma empresa é feita de pessoas. Então, vamos pensar também o que a gente faz nesse segundo ciclo, que já se mostra, né? Já mostra com um potencial de mais pessoas inscritas do que vagas disponíveis. Cíntia, e uma curiosidade, nós sabemos que os cursos técnicos, eles acontecem presencial no Senai, então tem essa questão que limita, né, algumas pessoas de outras cidades, enfim, participar por conta desse deslocamento e tudo mais. E nós temos uma possibilidade de oferecermos cursos técnicos para regiões além de Três Barras? Ótima tua pergunta. Essa era era um outro... Eu não vou dizer tabu, resistência, também não era resistência, mas a gente estava inicialmente pensando, a região de Três Barras, né? É ali onde a gente gostaria e tem a visão de ser polo promissor para as indústrias de papel e celulose. Mas nós temos unidades de papelão ondulado em outras regiões do país, e especialmente lá em Porto Feliz, em São Paulo, nós temos uma unidade relativamente nova, né? Outro dia a gente estava falando, nossa, mas não é mais tão novinha assim, porque já tem mais de 3 anos, né? Mas, a gente está, de novo, em uma região onde não é tão fácil encontrar pessoas com a qualificação para a indústria, para esta indústria.
Então, RH, essa foi ao contrário, né? Olha que interessante esse ciclo girando, né? O RH com dificuldade de encontrar pessoas na região, e ao mesmo tempo tendo como fato algumas pessoas vindas de regiões distantes e que acabavam não permanecendo por muito tempo, porque às vezes fica pesado para a pessoa, ela encontra outra coisa para fazer. Pensou, será que não dá para a gente fazer também aqui? Será que não dá para desenvolver pessoas na comunidade do entorno, não do entorno, onde nós estamos inseridas, para daí papelão ondulado, né, que é diferente de papel e florestal, que é onde a gente tem o foco lá na região sul? Ué, por que não? Vamos trilhar o mesmo caminho, vamos encontrar, primeiro, quem são os terceiros, né, que podem nos ajudar. Existe algum Senai? Sim, aí descobrimos, alguns descobriram, outros já conheciam, o Senai de Teobaldo de Nigres, né, que tem como seu principal aí, diferencial trabalhar fortemente na indústria de papelão ondulado, né, com expertise para isso, e também buscando ajudar na atração de talentos diversos, que é outra dificuldade lá em Porto Feliz. Então, sim, iniciamos o Desenvolve ao Sul voo e chegou até Porto Feliz. Nós fizemos, então, 2 turmas iniciais, 2 turmas de 30 pessoas, para operador de embalagens de papelão. Então, a nossa ideia era que a gente tivesse aí um recorte de pessoas com deficiência, que é outra diversidade que a gente também busca trazer mais para trabalhar conosco. Infelizmente, a gente não conseguiu, nesse primeiro ciclo, chegar naquele percentual que a gente tinha determinado, que era de 50% de pessoas com deficiência. Mas a gente começa a movimentar a roda, a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a entender quais são os desafios, né? Então, não conseguimos, mas conseguimos 72% de mulheres e 43% de negros. Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente. As pessoas estão já em formação e a gente espera que, assim como em Três Barras foi um círculo virtuoso que já rendeu aí um upgrade, um 2.0, que foi o Desenvolve de técnico em celulose, papel e mecânica, mas que a gente consiga manter esse programa de uma forma sustentável para a empresa, né? Não dá para não ser sustentável para a empresa. Então, para a empresa, que também a gente continue tendo interesse aí das comunidades locais. Já temos demandas para outras unidades também, e a gente precisa dar passos bem robustos, né? E que sejam execuíveis. Então, o que eu posso dizer para vocês, não sei se eu já posso, mas eu vou dizer, que a gente, nessa mesma, com esse mesmo viés, a gente, em Blumenau, vai ter, no próximo ano, o Formare em Blumenau. Então, vejam que a gente está indo para diferentes unidades e buscando essa transformação com viés de diversidade e inclusão, impulsionando a diversidade e inclusão e vulnerabilidade social via educação em todas as nossas unidades. Ai, que legal! E eu quero... danado. Nossa, é um orgulho, né, Cris? Ver que tudo está acontecendo, né, e os resultados estão aí. Eu quero agradecer a vocês, agradecer Cíntia, Ciro, nós Cris. tivemos uma pergunta aqui que não tem a ver com Desenvolve, mas que já vamos aproveitar. Eu vou perguntar assim, sem alinhar, hein? Tá. Se não soubermos a resposta, a pessoa que está nos escutando, a gente manda depois. A gente aqui não tem problema de dizer que não sabemos a resposta. Então, espera aí que chegou aqui, ó.
Felipe de Moura Guerra. Trainee, pendente apenas o estágio obrigatório para me formar como engenheiro químico. Legal tu falar também do trainee, né, Cris, que não tem nada a ver com o que falamos aqui, do Desenvolve. Programa social. É outro programa muito legal. Voltado para a diversidade, né? Voltado para a diversidade também. Então, ele diz o seguinte, ó, eu estou apenas com o estágio obrigatório pendente para me formar como engenheiro químico. Posso concorrer à vaga de trainee? Pode, desde que quando nós finalizarmos o processo, você tenha concluído, porque uma das premissas, né, do trainee é que já seja graduado. Então, a gente colocou graduado até 3 anos de graduação, porque a gente queria focar nesse grupo de recém-formados ou formados há pouco tempo. Então, para se inscrever no processo, né, para você participar, ok, mas quando finalizar, e aí tem lá as etapas, se não tiver com o diploma, né, o certificado da graduação, aí não atende a nossa exigência mínima, né? Então, para você olhar ali, né, nas suas etapas ali, se isso poderia se concretizar até a finalização, tem lá todo o cronograma, né, a Eureka já distribuiu lá quando que vão ser as provas, quando vão ser as dinâmicas, de repente dá tempo, se der tempo, será super bem-vindo aí nas nossas inscrições. Programa Trainee, aproveitando a pergunta, né, é um programa é o nosso primeiro programa aqui, né, na região também, nós estamos com 4 vagas, onde nós também conectamos. Então, hoje, tudo que nós estamos fazendo de capacitação, formação, novas oportunidades, nós temos, como a Cíntia colocou, metas muito claras e metas que são conectadas com toda a alta de liderança, média liderança, primeiro nível de liderança. Então, para essas vagas, a gente também colocou 50% de vagas para mulheres e 50% das outras diversidades, PCD, LGBT e pessoas pretas e pardas. Então, estamos aí super ansiosos para esse programa, né, de trazer talentos do Brasil todo. Então, está aberta, as inscrições estão abertas pela Eureka, que é uma parceira nesse processo seletivo, e estão todos e todas convidadas a se inscreverem aí, e quem sabe estar conosco em breve, no início do ano aí, iniciamos esse projeto. Muito feliz por ter esse projeto. Primeiro ciclo, né, Cris? Muito legal. Primeiro ciclo. Nós, muito felizes de buscar esses talentos em todas as regiões, mas muito feliz também para nós conectarmos com o nosso tema de diversidade. Então, isso tem sido uma constância, né? É realmente um objetivo nosso. Então, trazer na seleção as questões de diversidade também faz todo sentido e nos deixa muito alinhados que esse realmente é um objetivo que a gente exercita o tempo todo, né? Então, em breve teremos aí os novos talentos aqui conosco. Muito obrigada aí pela pergunta. E tenho mais uma aqui. Segura, Sil. Ó, na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento que me deixou emocionada aqui. Talvez tenha ficado até registrada aí uma hora que eu... Ó, Eliane, fiz parte do Desenvolve esse ano, foi algo transformador para mim. Trabalhei na indústria por 10 anos em outra cidade. Retornei para Três Barras em 2020 e não vi oportunidade nas empresas daqui. O Desenvolve chegou como um raio de luz, transformando esperança para me recolocar na indústria. Ai, que bom, Eliane! Adorei o teu depoimento, obrigada. É por pessoas como tu que a gente faz os nossos programas. Muito obrigada. Eu quero agradecer, Cíntia, por compartilhar essa mensagem com a gente, né, Cris? Porque nos envolve, nos emociona, porque a gente sente
fazer parte, né? Fazer parte desse momento, não. E pensando, né, Cíntia, que a Eliane, ela representa outras pessoas, ela representa a casa dela, a família dela, né? E outras Exato. famílias que também que estão passando por esse momento como a Eliane, só que ainda nós não escutamos, logo a gente vai ouvir, né? Ouvir e ver esses depoimentos, eu tenho certeza. Eu quero... Então, só reforçando aqui, as vagas do Desenvolve para curso técnico estão abertos. Como encontrar as inscrições? Nas redes sociais da WestRock ou nas redes sociais do Senai de Canoinhas. Vocês vão encontrar tudo bem detalhadinho, o que precisa, o que não precisa. E se tiverem dúvidas, lá tem também um canal para que vocês nos encontrem. Então, inscrições abertas, não percam. Maravilha. Participem, divulguem, né? Espalhem essa Nos ajudem a oportunidade. divulgar, exato, chegar aonde mais precisa, né? Isso aí. Isso aí. Legal, legal. Meninas, eu quero agradecer, Cíntia, Cris, por estar aqui nessa sala junto com vocês. É uma grande honra para mim, uma satisfação poder escutá-las. Vocês são fantásticas. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa família West Rock e estar aqui junto com vocês. Recebo as minhas admirações. Eu quero agradecer também a todos e a todas que estão nos assistindo, nos acompanhando, e desejar um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigada, Super agradecemos também a oportunidade, muito bom trocar e construir juntos. Estamos em aprendizagem constante, então as trocas são sempre muito bem-vindas. Obrigada, Cíntia, obrigada, Silvia. Obrigada, Zé, pelo convite. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.